Nesta jornada, revelaremos eventos intrigantes e proezas humanas que desafiaram a lógica e a sobrevivência, deixando um rastro de mistério na nossa história. O maratonista que tirou uma soneca. Em 1904, nas ruas poeirentas de Saint Louis, nos Estados Unidos, a Maratona Olímpica se transformou no evento mais caótico da história. Entre os competidores estava o carteiro Félix Carvajal, que chegou sem equipamento, vestindo roupas comuns e tendo viajado como clandestino. Ele não imaginava que aquele dia seria uma odisseia de sobrevivência. O calor passava dos 32 graus e a poeira sufocava os atletas. Carvajal, exausto por não se alimentar há quase 2 dias, viu um pomar e decidiu parar para um lanche. Ele devorou maçãs verdes, o que foi um erro crasso. As dores estomacais foram tão intensas que ele, acreditem, decidiu tirar um cochilo à beira da estrada. Mas o plano de Carvajal funcionou. Ele acordou revigorado, levantou e voltou a correr, ultrapassando vários competidores que já não aguentavam mais. Enquanto isso, o caos reinava na frente. Fred Lours cruzou a linha primeiro, mas foi desmascarado. Ele tinha percorrido boa parte do trajeto confortavelmente sentado dentro de um carro. O vencedor oficial, Thomas Hicks, estava em um estado deplorável. Seus treinadores, numa tentativa desesperada de mantê-lo de pé, deram-lhe doses perigosas de estimulantes e conhaque. Ele terminou a prova alucinando, quase carregado pelos assistentes. Carvajal, o homem que dormiu no meio da maratona, cruzou a linha em 4º lugar, fazendo história pela excentricidade. O que torna esse evento tão fascinante é a total falta de preparo. Não havia protocolos de hidratação ou segurança. Era, na verdade, uma demonstração de pura resiliência humana diante do absurdo. Você conseguiria imaginar uma competição moderna onde os atletas param para um cochilo e mesmo assim disputam o pódio? Seria algo impensável hoje em dia. O legado da maratona de 1904 é um lembrete vivo de como o esporte evoluiu. De um evento onde o improviso e o perigo caminhavam lado a lado, passamos para uma era de ciência e precisão. Mas, cá entre nós, será que o esporte não perdeu um pouco daquela magia caótica e humana que nos faz rir e ficar boquiabertos ao mesmo tempo? O homem que quebrou a banca em Mônaco. Saltamos para o ano de 1930, em Monte Carlo, no Principado de Mônaco. A história aqui não é sobre resistência física, mas sobre uma aposta audaciosa. O jogador Charles Wells, um inglês com uma lábia impressionante, chegou ao famoso cassino com uma ideia fixa: quebrar a banca. E, de forma inacreditável, ele quase conseguiu. Wells não era um matemático, mas possuía uma intuição que desafiava as probabilidades. Durante dias seguidos, ele jogou na roleta com uma frequência que deixou os gerentes do cassino em pânico. As fichas empilhadas à sua frente cresciam a cada rodada, enquanto o silêncio da sala era cortado apenas pelo som da bolinha girando na roleta. A lenda diz que ele quebrou a banca não uma, mas várias vezes. O cassino, desesperado para conter o prejuízo, teve que trazer reservas de dinheiro de outras mesas apenas para cobrir as apostas dele. Ele se tornou uma celebridade instantânea, um Robin Hood dos jogos de azar, embora seu destino final fosse muito mais incerto. Wells provou que, às vezes, a sorte favorece quem tem coragem de arriscar tudo. Ele virou o assunto das rodas de conversa na Europa. Mas o que havia por trás do sucesso? Seria apenas sorte ou um sistema secreto que ele jamais revelou? Até hoje, apostadores tentam replicar seus movimentos, mas o segredo perdeu a vida com ele. A história de Charles Wells nos mostra como o fascínio pelo improvável é universal. Em um mundo onde tudo parece calculado, o vislumbre de alguém que desafia o sistema com ousadia pura nos atrai magneticamente. Ele não apenas ganhou dinheiro, ele ganhou um lugar eterno nas histórias das curiosidades do século XX. O que podemos aprender com o homem que desafiou as probabilidades em Mônaco? Talvez que, na vida, o risco é o tempero que separa o ordinário do lendário. E claro, que se você pretende quebrar uma banca de cassino, é melhor ter um plano muito bom ou uma sorte simplesmente divina. O primeiro humano a voar a 1000 milhas por hora.
Agora, viajamos para o ano de 1954, em Londres, na Inglaterra. Enquanto o mundo se recuperava dos conflitos globais, o aventureiro e piloto britânico Peter Twiss estava prestes a redefinir o que era possível no ar. Ele não estava correndo uma maratona, mas sim correndo contra a própria barreira do som. Voando a bordo do Fairey Delta II, um avião que parecia ter vindo diretamente de um filme de ficção científica da época, Twiss precisava de coragem extrema. A aeronave não era apenas rápida, era um experimento sobre rodas, ou melhor, sobre asas. O barulho, as vibrações e a pressão eram insuportáveis para um humano comum. Quando ele finalmente atingiu a marca de 1.132 milhas por hora, o mundo da aviação parou. Ele tinha acabado de quebrar o recorde mundial de velocidade, tornando-se o primeiro ser humano a romper a marca das 1.000 milhas por hora em voo nivelado. A tecnologia da época, tão limitada, tinha sido levada ao limite absoluto. Mas não pensem que foi tudo perfeito. O pouso foi um momento de tensão absoluta. Com o combustível no limite e o motor superaquecido, Twiss teve que confiar em sua experiência e em um pouco de sorte. Ele pousou em segurança, tornando-se uma lenda viva da engenharia aeronáutica britânica daquela década. Essa façanha não foi apenas sobre velocidade, foi sobre a ambição humana de conquistar os céus. Twiss provou que, com engenharia ousada e determinação, o céu não era o limite, era apenas o começo. Ele inspirou uma geração de engenheiros a projetar máquinas mais velozes e eficientes para o futuro que viria. Peter Twiss nos deixou um legado de superação. Ele nos mostrou que, mesmo com a tecnologia mais simples, o espírito humano pode alcançar o extraordinário. E para você, qual dessas histórias mostra melhor o potencial humano, a resiliência física, a intuição na sorte ou a coragem na engenharia? A Jornada de Esperança em Nome. Em 1925, no remoto Alasca, uma história de sobrevivência animal tocou o coração do mundo. Não era sobre atletas ou pilotos, mas sobre um cão de trenó chamado Balto. Em Nome, uma cidade atingida por uma grave enfermidade, a única esperança era a entrega de um soro essencial que estava a centenas de quilômetros de distância. Com a tempestade de neve impedindo o uso de aviões, a única opção era uma corrida de trenós puxados por cães. Balto assumiu a liderança no trecho final. Em condições de visibilidade zero e temperaturas que chegavam a congelar a própria respiração, ele guiou a equipe com uma precisão que parecia vir de outro mundo. Quando chegaram em Nome, o alívio foi absoluto. A cidade foi salva pela dedicação desses animais e seus condutores. Balto tornou-se um símbolo mundial de lealdade e força. Ele foi recebido como um verdadeiro herói, provando que o vínculo entre humanos e animais pode superar os obstáculos mais implacáveis da natureza. A história de Balto continua a ser contada nas escolas e museus. Ela não é apenas uma curiosidade histórica, é um lembrete do que a cooperação pode alcançar. Sem a bravura desses cães, o destino daquela comunidade seria muito diferente. É uma daquelas raras histórias onde o herói é, literalmente, o melhor amigo do homem. O que nos faz admirar tanto essas jornadas? Talvez a pureza do esforço e o resultado transformador que ele traz para o coletivo. Balto nos ensina que, mesmo no frio mais extremo, há sempre uma chama de esperança se tivermos a determinação de seguir em frente, passo após passo. Vimos corredores que dormem, jogadores audazes, pilotos recordistas e cães heróicos. Cada uma dessas histórias, separadas pelo tempo e pelo espaço, compartilha o mesmo fio condutor, a capacidade humana e animal de desafiar o impossível. Qual delas você achou mais fascinante? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no Fatos todas as manhãs para mais descobertas que vão mudar sua visão sobre a nossa incrível história.